Olá, tudo bem? Bem, hoje nós continuando nosso estudo sobre integrais, vamos falar da integração por partes. Na minha concepção, talvez seja a que é a mais chatinha de se fazer, né? Mas se você observar as sacadas, né? Observar as relações existentes ali, você vai ver que ela não é tão chata assim, mas ela é, algebricamente falando, ela é mais chata de ser feita mesmo, tá bom? Então vamos lá. Bem, na nossa última videoaula, nós vimos que a regra da substituição corresponde à derivada da regra da cadeia, ou seja, aquela relação que nós temos de operações opostas. Então, quando a gente fala na regra de substituição, nós estamos fazendo assim a questão da operação oposta à regra da cadeia, tá? Mas agora a gente vai mostrar uma relação existente entre a regra do produto, que é chamada integração por partes, tá? Então, inicialmente, vamos lembrar a regra do produto, né? Então, o produto entre duas funções, né? A derivada dele seria a derivada do segundo vezes o primeiro, mais o segundo vezes a derivada do primeiro, ou a derivada do primeiro vezes o segundo, isso indiferente, tá? E se integrarmos a derivada do produto, ou seja, se nós integrarmos esse cara, nós vamos ter, né, essa relação aqui, né? Então, se eu pegar e integrar o produto, eu vou ter o produto das duas funções, f vezes g. Mas percebam que aqui eu tenho uma operação de adição, então eu posso quebrá-la em duas integrais. Então, a integral f vezes g' mais g' vezes f, que é igual a f de x. Tá? Rearranjando a equação, aí nós podemos ter o seguinte, ou seja, isolando f vezes g' de x, né? Então nós teríamos que a integral de f vezes g' de x, né, é igual a f de x vezes g de x menos a integral de g de x f' de x dx, tá certo? Então essa é a grande sacada da integração por partes, né? Nós temos que observar dentro do meu integrando uma relação. Uma eu vou chamar de uma função e a outra eu vou chamar da derivada dessa função, de uma outra função, na verdade, né? Então essa é conhecida como a forma para integração por partes, tá? Se nós considerarmos u igual a f de x e v igual a g de x, é só uma forma mais fácil de a gente poder entender, tá? Nós teríamos o quê? Que seria a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos ver alguns exemplos, beleza? Pessoal, desculpa, mas os barulhos são complicados durante o dia para a gente se atentar a eles, tá? Então, desculpa por isso mesmo, tá? É umas coisas que a gente não consegue controlar, tá? Mas vamos ver alguns exemplos ali para a gente entender, tá? Então, o primeiro ali é encontrar a integral dos x vezes seno de x. O segundo é t ao quadrado vezes e elevado a t dt. E o terceiro é e de x seno de x dx. Então, a grande sacada é você entender quem que é o u e quem que é o seu dv, né? Porque, ó, aqui, ó, u dv. Então, como você faz isso, daí você tem essa estrutura aqui. Então, quando você consegue falar quem que é o seu u e quem que é o seu dv, aí é só reescrever e calcular a integral, tá bom? Então, vamos fazer essas integrais lá no quadro. Bem, pessoal, aqui eu já me adiantei, já coloquei a regra, certo? Já coloquei a primeira integral que a gente precisa resolver, tá? Então, u dv é igual a uv menos v du. Na maioria das vezes, é o esquema aqui mesmo, tá? Esse primeiro cara vai ser o u, esse segundo cara vai ser o dv. São poucas as vezes que precisa fazer uma observação um pouco diferente, tá? A gente pode até fazer isso, num exemplo a gente vai acontecer isso, a gente vai só reestruturar, beleza? Então, mas agora o que a gente vai fazer? A gente vai, quem que é meu u? Meu u vai ser o meu x, o meu dv vai ser igual a seno de x. Bem, eu preciso de quem? Eu tenho u e tenho dv. Eu preciso do du e preciso do v. Então, vou derivar o u aqui. Então, meu du vai ficar quem? Dx. E aqui eu tenho o dv, para eu ter o v, eu vou integrar, né? Então, v vai ser quem? Qual que é a função que derivando me dá seno de x? Menos cosseno de x, certo? E agora eu vou substituir aqui, tá? Então, aqui a integral de x vezes seno de x dx vai ser igual a quem? U x vezes v cosseno de x. Então, o menos eu vou por aqui para frente.
menos cosseno de x menos a integral de quem? Bem, é v. Então, menos com menos, esse menos aqui é diferente desse menos aqui. Então, vou colocar para fora, então vai ficar mais v cosseno de x e du dx, tá? Então, daqui eu vou calcular agora essa integral. Então, a integral de x, seno de x vai ser igual a quem? Menos x cosseno de x. A integral do cosseno é seno, mais seno de x mais a minha constante. Beleza? Esse é o meu primeiro exemplo, tá? Vamos fazer os próximos exemplos ali agora, tá bom? Então, pessoal, aqui eu mantive a regra para a gente não se perder e eu já coloquei o enunciado do segundo exemplo aqui, tá? Então, mesmas características. Então, U é t ao quadrado e dv eu vou chamar e elevado a t. Beleza? Então, aqui o meu du vai ficar 2t dt e o meu v, a integral de e elevado a t, é o próprio e elevado a t. Tá certo? Então, vamos substituir esses resultados aqui. Então u vezes v. Então, vai ficar t ao quadrado e elevado a t menos a integral aqui, bem, eu vou colocar aqui do jeito que está, só para a gente observar, tá? Então, vai ficar a integral de e elevado a t du, que ficaria 2t dt. Então, aqui observe que novamente eu tenho uma situação, né? E se eu colocar desse jeito, posso ter algum problema, porque se eu colocar du como 2t, eu volto a t ao quadrado. Então, eu fico entrando num ciclo. Então, aqui eu vou rearranjar os elementos aqui, de modo que eu possa refazer essa equação. Por quê? Porque eu consigo, novamente, eu vou ter que refazer aqui, porque eu não consigo resolver essa integral, tá? Então, eu vou reagrupar os termos. Então, aqui ficaria de que jeito? Vou manter esse da frente. Então, ficaria t ao quadrado e elevado a t, menos o 2 eu vou colocar para fora, a integral de t e elevado a t dt. E essa integral aqui que eu vou resolver, tá? Então, essa integral aqui eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar um traço. Então, aqui, ó, u eu vou chamar de t e dv eu vou chamar de e elevado a t. E percebam, quando eu faço isso, ó, o meu du agora passa a ser o meu dt. E o meu v continua sendo e elevado a t. Então, essa integral aqui, essa v du, vai ser só a integral de e elevado a t. Então, fica bem mais fácil. Então, arrumando, então ficaria o quê? U vezes v. Então, t vezes e elevado a t menos a integral de e elevado a t dt. Essa integral aqui é e elevado a t. Então, ficaria t vezes e elevado a t menos e elevado a t mais a constante. Mas eu vou colocar tudo no final, porque eu vou substituir esse resultado aqui, tá? Então, mantenho esse. Então, ficaria o quê? Vou colocar aqui embaixo t ao quadrado e elevado a t menos 2, que multiplica quem? T e elevado a t menos e elevado a t mais a constante. Posso efetuar as multiplicações aqui. Quando efetuar as multiplicações, fica t ao quadrado e elevado a t menos 2t e elevado a t mais e elevado a t mais a constante. E essa é a minha solução. Beleza? E esse é o segundo caso que nós temos aqui. Então, percebam que muitas vezes a necessidade de mudar os valores aqui, ó, para ficar mais fácil a gente enxergar essa relação UDU, tá bom? Vamos fazer o próximo. Também nesse caso aqui eu já deixei escrito, né?
E mesmas características, então o meu U vai ser quem? E de x, e o meu dv seno de x. Tá? Com isso, o meu du fica e de x dx, e o meu v vai ficar, a derivada vai ficar menos cosseno de x. Tá? Então, reescrevendo esse cara aqui, vamos ficar de que jeito? Vai ficar u vezes v. Então, e de x vezes menos cosseno de x menos a integral de v menos cosseno de x du, que é e elevado a x dx. Arrumando aqui, vai ficar o quê? Menos e de x cosseno de x mais, esse sinal coloco para fora, a integral de e de x cosseno de x dx. Tudo bem? Bem, então eu vou resolver essa aqui agora, mesmas coisas, né? Então aqui nós temos o que é igual a e de x, o meu du que vai ficar e de x dx, o meu v, o meu dv, que é o cosseno de x, e o meu v vai ficar seno de x. Tá certo? E agora eu vou resolver só esse pedacinho aqui, tá? E aí a gente vai chegar numa situação bem assim, diferente, tá? Então, vou resolver só esse pedacinho aqui, então vai ficar o quê? U vezes V, então vai ficar e de x vezes seno de x, opa, deixa eu arrumar aqui, menos a integral de quem? E de x seno de x dx. Tudo bem? Então, observem que quando eu faço isso daqui, eu faço essa operação nesse caso aqui, nesse cara aqui, esse daqui retoma como se fosse o meu enunciado, tá? Então, como é que a gente vai resolver esse cara aqui? Bem, aí nesse caso, então, eu vou ficar entrando num ciclo que a gente não consegue fazer. Então, aqui, eu vou tentar fazer junto aqui para a gente poder enxergar, tá? Então, aqui, ó, como é que ficaria? Então, vamos falar a integral de e de x seno de x dx é igual a quem? A menos e de x cosseno de x. Aqui ficou mais, né? Mais. Agora, esse resultado aqui é esse cara aqui. Então, vai ficar e de x seno de x menos a integral de e de x seno de x dx. Tá? Bem, então o que eu vou fazer? Ó, pode observar que esse aqui é negativo e esse é positivo. Então eu vou passar para cá. Então vai ficar 2 integral de e de x seno de x dx. Aqui eu vou arrumar. Vou colocar em evidência o e de x. E de x. E aqui ficaria seno de x mais cosseno de x. E daí, esse 2 que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, a minha integral vai ficar de que jeito? Vai ficar a integral de e de x seno de x dx vai ficar e de x sobre 2 seno de x mais cosseno de x, mais a minha constante, tá bom? Então, esse é o resultado dessa integral aqui. Então, essa integral entraria num ciclo e ela não conseguiria ficar, não teria uma solução. Por quê? Nós sabemos que as funções trigonométricas são cíclicas, então ela entraria numa questão cíclica, e se a gente não chegasse nessa sacada aqui, de observar essa relação entre os dois, nós ficaríamos aqui a vida inteira e não conseguiríamos resolver. Então, quando a gente conseguir observar que existe uma relação entre esses dois, nós trabalhamos como se fosse uma equação. Beleza?
Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.